Deus, irmãos, por estarmos nessa tarde maravilhosa, na presença do nosso Deus, nesse 22º Congresso de Missões. Deus abençoe o pastor Haroldo, Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor, ministério, igreja. Louvamos a Deus por tudo que Deus está fazendo nessa tarde, por tudo que nós temos visto, ouvido e também recebendo da parte de Deus para a nossa vida. Amém? 3 João, capítulo 1, só tem 1, versículo de número 5, 3 João, antes de Judas. Glória a Deus. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém, meus irmãos? Nós temos um texto aqui na carta de 3 João, onde João escreve para Gaio, ou Caio, um nome bem comum do seu tempo, e até mesmo hoje, né? E Gaio, irmãos, é um exemplo de membro de uma igreja, de um obreiro, de um irmão que amava a obra missionária. Gaio é exemplo de verdade e de fidelidade para com Deus e para com os irmãos, ou seja, para com a igreja. Gaio também é um exemplo de hospitalidade, porque ele acolhia os missionários que chegavam até a sua casa. Gaio também é um exemplo de uma pessoa que financia a obra missionária, que ajuda os missionários. Porque, irmãos, todos aqueles que pregam a palavra de Deus, todos aqueles que pregam o evangelho, como nós ouvimos aqui o pastor Renato ministrando a palavra, eles vão por modo digno de Deus. Todos aqueles que pregam a palavra, a igreja do Senhor que proclama as boas novas de salvação, vão e fazem tal obra por causa do nome de Jesus. Aleluia! Eu entendo e creio, meus irmãos, eu creio que os irmãos também assim crê, que nenhum obreiro da casa do Senhor, nenhum pastor, obreiro, missionário, simplesmente faz a obra de Deus visando dinheiro. Porque, na verdade, o obreiro do Senhor, aquele que tem a incumbência de pregar e de levar o evangelho às nações, às vidas, e ganhar almas para o reino de Deus, fazem por amor ao nome de Jesus Cristo. Fazem por modo digno de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim deve ser a motivação da igreja. E nós devemos, aqui como o versículo 8 diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Entenda que quando você, quando eu, quando nós ajudamos a igreja, quando nós contribuímos, porque Gaio, meus irmãos, é um exemplo de um irmão que não saía da sua casa. Ele não saía para proclamar o evangelho na rua, mas ele acolhia os missionários. Ele sustentava a obra, ele sustentava os missionários. E João escreve para ele, e mencionando o exemplo de Gaio: fidelidade, verdade, hospitalidade. Assim também devemos ser nós, na obra e no reino de Deus. Apoiar a obra missionária, apoiar a obra de Deus, financiar com os nossos bens, com aquilo que ganhamos. Sim, tem gente que questiona ainda hoje a questão de dizimar e ofertar. Tem gente que procura na internet motivos para não dizimar na igreja. Misericórdia, irmão. Não. Seja como Gaio.
Seja um exemplo de verdade, seja um exemplo de fidelidade, seja um exemplo de hospitalidade, seja um exemplo de alguém que coopera com a obra de Deus, que é um cooperador, uma cooperadora da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se coloca de pé, vamos orar. Aleluia.